O alquimista desfez o círculo no chão, e a cobra correu e desapareceu entre as pedras. O rapaz lembrava o mercador de cristais que sempre quis ir a Meca, e o inglês que buscava um alquimista. O rapaz lembrava de uma mulher que confiou no deserto, e o deserto um dia lhe trouxe a pessoa que desejava amar. Montaram em seus cavalos, e desta vez foi o rapaz que seguiu o alquimista. O vento trazia os ruídos do oásis, e ele tentava identificar a voz de Fátima. Naquele dia não tinha ido ao poço por causa da batalha. Mas esta noite, enquanto olhavam uma cobra dentro de um círculo, o estranho cavaleiro com seu falcão no ombro havia falado de amor e de tesouros, das mulheres do deserto e da sua lenda pessoal. Vou com você, disse o rapaz, e imediatamente sentiu paz no seu coração. Partimos amanhã antes que o sol nasça, foi a única resposta do alquimista. O rapaz passou a noite inteira em claro. 2 horas antes do amanhecer, acordou um dos rapazes que dormia na sua tenda e pediu para lhe mostrar onde morava Fátima. Saíram juntos e foram até lá. Em troca, o rapaz lhe deu dinheiro para comprar uma ovelha. Depois pediu que descobrisse onde Fátima dormia e que lhe acordasse e dissesse que o rapaz a estava esperando. O jovem árabe fez isto e em troca ganhou dinheiro para comprar outra ovelha. Agora deixe-nos a sós, disse o rapaz ao jovem árabe, que voltou à sua tenda para dormir, orgulhoso de haver ajudado o conselheiro do oásis e contente por ter dinheiro para comprar ovelhas. Fátima apareceu na porta da tenda. Os dois saíram para andar entre as tamareiras. O rapaz sabia que era contra a tradição, mas isto não tinha nenhuma importância agora. Vou partir, disse, e quero que saiba que vou voltar. Eu te amo porque... Não diga nada, interrompeu Fátima. Ama-se porque se ama. Não há qualquer razão para amar. Mas o rapaz continuou. Eu te amo porque tive um sonho. Encontrei um rei, vendi cristais, cruzei o deserto, os clãs declararam guerra e estive num poço para saber onde morava um alquimista. Eu te amo porque todo o universo conspirou para que eu chegasse até você. Os dois se abraçaram. Era a primeira vez que um corpo tocava no outro. Voltarei, repetiu ele. Antes eu olhava o deserto com desejo, disse Fátima. Agora será com esperança. Meu pai um dia partiu, mas voltou para minha mãe, e continua voltando sempre. E não disseram mais nada. Andaram um pouco entre as tamareiras, e o rapaz a deixou na porta da tenda. Voltarei como seu pai voltou para sua mãe. Reparou que os olhos de Fátima estavam cheios d'água. Você chora? Sou uma mulher do deserto, disse ela escondendo o rosto. Mas acima de tudo, sou uma mulher. Fátima entrou na tenda. Daqui a pouco o sol ia aparecer. Quando o dia chegasse, ela ia sair e fazer aquilo que havia feito durante tantos anos. Mas tudo havia mudado. O rapaz já não estava mais no oásis, e o oásis não teria mais o significado que tinha até pouco tempo antes. Não seria mais o lugar com 50.000 tamareiras e 300 poços, onde os peregrinos chegavam contentes depois de uma longa viagem. O oásis, daquele dia em diante, seria um lugar vazio para ela. A partir daquele dia, o deserto ia ser mais importante. Iria olhar para ele sempre, tentando saber qual estrela o rapaz estava seguindo em busca do tesouro. Haveria de mandar seus beijos pelo vento, na esperança de que ele tocasse o rosto do rapaz e lhe contasse que estava viva, esperando por ele, como uma mulher espera um homem de coragem, que segue em busca de sonhos e tesouros. A partir daquele dia, o deserto ia ser apenas uma coisa: a esperança de sua volta. Não pense no que ficou para trás, disse o alquimista. Quando começar o deserto, tudo está gravado na alma do mundo, e ali permanecerá para sempre.
Os homens sonham mais com a volta do que com a partida, disse o rapaz, que já estava se acostumando de novo com o silêncio do deserto. Se o que você encontrou é feito de matéria pura, jamais apodrecerá, e você poderá voltar um dia. Se foi apenas um momento de luz, como a explosão de uma estrela, então não vai encontrar nada quando voltar, mas terá visto uma explosão de luz. E só isto já valeu a pena. O homem falava em linguagem de alquimia, mas o rapaz sabia que ele estava se referindo a Fátima. Era difícil não pensar no que havia ficado para trás. O deserto, com sua paisagem quase sempre igual, costumava encher-se de sonhos. O rapaz ainda via as tamareiras, os poços e o rosto da mulher amada. Via o inglês com seu laboratório e o cameleiro que era um mestre e não sabia. Talvez o alquimista jamais tenha amado, pensou ele. O alquimista cavalgava na sua frente, com o falcão nos ombros. O falcão conhecia bem a linguagem do deserto, e quando paravam, ele saía do ombro do alquimista e voava em busca de alimento. No primeiro dia trouxe uma lebre, no segundo dia trouxe 2 pássaros. De noite estendiam seus cobertores e não acendiam fogueiras. As noites do deserto eram frias e foram ficando escuras à medida que a lua começou a diminuir no céu. Durante uma semana andaram em silêncio, conversando apenas sobre as precauções necessárias para evitar os combates entre os clãs. A guerra continuava, e o vento às vezes trazia o cheiro adocicado de sangue. Alguma batalha havia sido travada por perto, e o vento recordava ao rapaz que havia a linguagem dos sinais, sempre pronta para mostrar o que seus olhos não conseguiam ver. Quando completaram 7 dias de viagem, o alquimista resolveu acampar mais cedo do que de costume. O falcão saiu em busca de caça, e ele tirou o cantil de água e ofereceu ao rapaz. Você agora está quase no final da viagem. Meus parabéns por haver seguido sua lenda pessoal. E você está me guiando em silêncio, disse o rapaz. Pensei que ia me ensinar aquilo que sabe. Faz algum tempo que estive no deserto com um homem que tinha livros de alquimia, mas não conseguia aprender nada. Só existe uma maneira de aprender, respondeu o alquimista. É através da ação. Tudo o que você precisava saber, a viagem lhe ensinou. Falta apenas uma coisa. O rapaz quis saber o que era, mas o alquimista manteve os olhos fixos no horizonte, esperando pela volta do falcão. Por que o chamo de alquimista? Porque sou. E o que havia de errado com os outros alquimistas que buscaram ouro e não conseguiram? Buscavam apenas ouro, respondeu ele. Buscavam o tesouro de sua lenda pessoal, sem desejarem viver a própria lenda. O que me falta saber? Insistiu o rapaz. Mas o alquimista continuou olhando o horizonte. Depois de algum tempo, o falcão retornou com a comida. Cavaram um buraco e acenderam a fogueira dentro dele, para que ninguém pudesse ver a luz das chamas. Sou um alquimista porque sou um alquimista, disse ele enquanto preparavam a comida. Aprendi a ciência de meus avós, que aprenderam de seus avós e assim até a criação do mundo. Naquela época, toda a ciência da grande obra podia ser escrita numa simples esmeralda. Mas os homens não deram importância às coisas simples e começaram a escrever tratados, interpretações e estudos filosóficos. Começaram também a dizer que sabiam melhor o caminho que os outros. Mas a tábua da esmeralda continua viva até hoje. O que estava escrito na tábua da esmeralda? Quis saber o rapaz. O alquimista começou a desenhar na areia, e não demorou mais do que 5 minutos. Enquanto ele desenhava, o rapaz lembrou-se do velho rei e da praça onde haviam se encontrado um dia. Parecia que tinham se passado muitos e muitos anos. Isso estava escrito na tábua da esmeralda, disse o alquimista enquanto acabou de escrever. O rapaz aproximou-se e leu as palavras na areia. É um código,
disse o rapaz um pouco decepcionado com a tábua da esmeralda. Parece com os livros do inglês. Não, respondeu o alquimista. É como o voo dos gaviões. Não deve ser compreendida simplesmente pela razão. A tábua da esmeralda é uma passagem direta para a alma do mundo. Os sábios entenderam que este mundo natural é apenas uma imagem e uma cópia do paraíso. A simples existência deste mundo é a garantia de que existe um mundo mais perfeito que ele. Deus o criou para que, através das coisas visíveis, os homens pudessem compreender seus ensinamentos espirituais e as maravilhas de sua sabedoria. Isto é o que eu chamo de ação. Devo entender a tábua da esmeralda? Perguntou o rapaz. Talvez se você estivesse num laboratório de alquimia. Agora seria o momento certo para estudar a melhor maneira de entender a tábua da esmeralda. Entretanto, você está no deserto. Então mergulhe no deserto. Ele serve para compreender o mundo tanto como qualquer outra coisa sobre a face da terra. Você nem precisa de entender do deserto. Basta contemplar um simples grão de areia e verá nele todas as maravilhas da criação. Como faço para mergulhar no deserto? Escute seu coração. Ele conhece todas as coisas, porque veio da alma do mundo e um dia retornará para ela. Andaram em silêncio mais 2 dias. O alquimista estava muito cauteloso, porque se aproximavam da zona de combates mais violentos, e o rapaz procurava escutar seu coração. Era um coração difícil. Antes estava acostumado a partir sempre, e agora queria chegar a todo custo. Às vezes, seu coração ficava muitas horas contando histórias de saudades. Outras vezes, se emocionava com o nascer do sol no deserto e fazia o rapaz chorar escondido. O coração batia mais rápido quando falava para o rapaz sobre o tesouro e ficava mais vagaroso quando os olhos do rapaz se perdiam no horizonte sem fim do deserto. Mas nunca estava em silêncio, mesmo que o rapaz não trocasse uma palavra com o alquimista. Por que temos que escutar o coração? Perguntou o rapaz quando acamparam aquele dia. Porque onde ele estiver, é onde estará o seu tesouro. Meu coração é agitado, disse o rapaz. Tem sonhos, se emociona e está apaixonado por uma mulher do deserto. Ele me pede coisas e não me deixa dormir muitas noites quando penso nela. É bom, seu coração está vivo. Continue a ouvir o que ele tem para dizer. Nos 3 dias seguintes, os dois passaram por alguns guerreiros e viram outros guerreiros no horizonte. O coração do rapaz começou a falar sobre o medo. Contava para o rapaz histórias que tinha ouvido da alma do mundo, histórias de homens que foram em busca de seus tesouros e jamais o encontraram. Às vezes assustava o rapaz com o pensamento de que poderia não conseguir o tesouro, ou poderia morrer no deserto. Outras vezes dizia para o rapaz que já estava satisfeito, que já havia encontrado um amor e muitas moedas de ouro. Meu coração é traiçoeiro, disse o rapaz ao alquimista quando eles pararam para descansar um pouco os cavalos. Não quer que eu continue. Isto é bom, respondeu o alquimista. Prova que seu coração está vivo. É natural ter medo de trocar por um sonho tudo aquilo que já se conseguiu. Então, para que devo escutar meu coração? Porque você não vai conseguir jamais mantê-lo calado. E mesmo que finja não escutar o que ele diz, ele estará dentro do seu peito, repetindo sempre o que pensa sobre a vida e o mundo. Mesmo que ele seja traiçoeiro, a traição é o golpe que você não espera. Se você conhecer bem seu coração, ele jamais conseguirá isso. Porque você conhecerá seus sonhos e seus desejos, e saberá lidar com eles. Ninguém consegue fugir do seu coração. Por isso, é melhor escutar o que ele fala.
para que jamais venha um golpe que você não espera. O rapaz continuou a escutar seu coração enquanto caminhavam pelo deserto. Passou a conhecer suas artimanhas e seus truques, e passou a aceitá-lo como era. Então, o rapaz deixou de ter medo, e deixou de ter vontade de voltar, porque certa tarde o seu coração lhe disse que estava contente. Mesmo que eu reclame um pouco, dizia o coração, é porque sou um coração de homem, e os corações de homem são assim. Têm medo de realizar seus maiores sonhos, porque acham que não o merecem ou não vão consegui-los. Nós, os corações, morremos de medo só de pensar em amores que partiram para sempre, em momentos que poderiam ter sido bons e que não foram, em tesouros que poderiam ter sido descobertos e ficaram para sempre escondidos na areia. Porque quando isto acontece, terminamos sofrendo muito. Meu coração tem medo de sofrer, disse o rapaz para o alquimista uma noite em que olhavam o céu sem lua. Diga para ele que o medo de sofrer é pior do que o próprio sofrimento, e que nenhum coração jamais sofreu quando foi em busca de seus sonhos, porque cada momento de busca é um momento de encontro com Deus e com a eternidade. Cada momento de busca é um momento de encontro, disse o rapaz ao seu coração. Enquanto procurei meu tesouro, todos os dias foram dias luminosos, porque eu sabia que cada hora fazia parte do sonho de encontrar. Enquanto procurei este meu tesouro, descobri no caminho coisas que jamais teria sonhado encontrar, se não tivesse tido a coragem de tentar coisas impossíveis aos pastores. Então, seu coração ficou quieto por uma tarde inteira. De noite, o rapaz dormiu tranquilo, e quando acordou, o seu coração começou a lhe contar as coisas da alma do mundo. Disse que todo um homem feliz era um homem que trazia Deus dentro de si, e que a felicidade poderia ser encontrada num simples grão de areia do deserto, como o alquimista havia falado, porque um grão de areia é um momento da criação. E o universo demorou milhares de milhões de anos para criá-lo. Cada homem na face da terra tem um tesouro que está esperando por ele, disse seu coração. Nós, os corações, costumamos falar pouco desses tesouros, porque os homens já não querem mais encontrá-los. Só falamos dele para as crianças. Depois deixamos que a vida encaminhe cada um em direção ao seu destino. Mas, infelizmente, poucos seguem o caminho que lhes é traçado, e que é o caminho da lenda pessoal e da felicidade. Acham o mundo uma coisa ameaçadora, e por causa disto, o mundo se torna uma coisa ameaçadora. Então nós, os corações, vamos falando cada vez mais baixo, mas não nos calamos nunca, e torcemos para que nossas palavras não sejam ouvidas. Não queremos que os homens sofram porque não seguiram seus corações. Por que os corações não contam aos homens que devem continuar seguindo seus sonhos? Perguntou o rapaz ao alquimista. Porque, neste caso, o coração é o que sofre mais, e os corações não gostam de sofrer. O rapaz entendeu seu coração a partir daquele dia. Pediu que nunca mais o deixasse. Pediu que, quando estivesse longe de seus sonhos, o coração apertasse no peito e desse o sinal de alarme. O rapaz jurou que sempre que escutasse este sinal, também o seguiria. Naquela noite, conversou tudo com o alquimista, e o alquimista entendeu que o coração do rapaz havia voltado para a alma do mundo. O que faço agora? Perguntou o rapaz. Siga em direção às pirâmides, disse o alquimista, e continue atento aos sinais. Seu coração já é capaz de lhe mostrar o tesouro. Era isto que estava faltando saber? Não, respondeu o alquimista. O que está faltando saber é o seguinte: sempre antes de realizar um sonho, a alma do mundo resolve testar tudo aquilo que foi aprendido durante a caminhada. Ela faz isto não porque seja má, mas para que possamos
junto com o nosso sonho, conquistar também as lições que aprendemos seguindo em direção a ele. É o momento em que a maior parte das pessoas desiste. É o que chamamos, em linguagem do deserto, de morrer de sede quando as tamareiras já apareceram no horizonte. Uma busca começa sempre com a sorte de principiante e termina sempre com a prova do conquistador. O rapaz lembrou-se de um velho provérbio de sua terra. Dizia que a hora mais escura era a que vinha antes do sol nascer. No dia seguinte, apareceu o primeiro sinal concreto de perigo. 3 guerreiros se aproximaram e perguntaram o que os dois estavam fazendo por ali. Vim caçar com meu falcão, respondeu o alquimista. Precisamos revistá-los, para ver se não levam armas, disse um dos guerreiros. O alquimista desceu devagar do seu cavalo. O rapaz fez o mesmo. Para que tanto dinheiro? Perguntou o guerreiro, quando viu a bolsa do rapaz. Para chegar ao Egito, disse ele. O guarda, que estava revistando o alquimista, encontrou um pequeno frasco de cristal cheio de líquido e um ovo de vidro amarelado, pouco maior que o ovo de uma galinha. Que são essas coisas? Perguntou o guarda. É a pedra filosofal e o elixir da longa vida. É a grande obra dos alquimistas. Quem tomar este elixir jamais ficará doente. E uma lasca desta pedra transforma qualquer metal em ouro. Os guardas riram para valer, e o alquimista riu com eles. Tinham achado a resposta muito engraçada e os deixaram partir sem maiores contratempos, com todos os seus pertences. Você está louco? Disse o rapaz, quando já haviam se distanciado bastante. Para que você fez isto? Para mostrar a você uma simples lei do mundo. Quando temos os grandes tesouros diante de nós, nunca percebemos. E sabe por quê? Porque os homens não acreditam em tesouros. Continuaram andando pelo deserto. A cada dia que passava, o coração do rapaz ia ficando mais silencioso. Já não queria saber das coisas passadas ou das coisas futuras. Contentava-se em contemplar também o deserto e beber junto com o rapaz da alma do mundo. Ele e seu coração tornaram-se grandes amigos, e um passou a ser incapaz de trair o outro.